Então, na semana passada, nós fizemos uma pequena revisão do conteúdo da nossa disciplina, e hoje eu quero continuar com vocês direito de família, e eu vou falar de alimentos internacionais, beleza? Então, nós vamos tratar das duas convenções que nós temos hoje em vigor aqui no Brasil, as convenções que vão tratar da questão que envolve essa prestação de alimentos internacional. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Meu negocinho tá meio ruim aqui hoje. Vocês estão vendo? Apareceu, sim? Então vamos lá, né? Vamos fazer uma pequena revisão. O que é alimentos? O que é esse negócio que existe lá no direito de família, que nós usamos e chamamos de alimento? O que é isso? Ah, o alimento, ele vem do latim, que significa sustento, manutenção e subsistência. Então, quando nós nos referimos a alimentos, a prestação de alimentos, nós não estamos nos referindo exclusivamente àquilo que nós comemos, não. Mas a tudo aquilo que vai garantir uma subsistência mínima para a pessoa, ok? O direito a alimentos, então, ele vai ser essa efetivação, que é baseada no princípio da solidariedade nas relações sociais e principalmente nas relações familiares. Nos últimos anos, nós tivemos uma mudança no direito familiar, no direito de família, para colocar o princípio da solidariedade como um dos princípios basilares do direito de família. E aqui no direito a alimentos, ele também vai ser incluído, tá bom? Então, o direito a alimentos é esse dever baseado no princípio da solidariedade, de que uma pessoa tem com outra no seu ciclo familiar para garantir um mínimo de subsistência, tá bom? Essa relação, esse dever de alimentar, ele é bilateral, não é verdade? Esse dever é do pai, dos pais, né, com os filhos e também dos filhos com os pais. E que mais? Dos irmãos com os irmãos, do marido com a esposa, da esposa com o marido, ok? Então, essa relação, ela vai existir além da ideia de pais e filhos, tá bom? Ela vai se estender para o grupo familiar, beleza? Porque todo esse grupo familiar, ele está junto com base no princípio da solidariedade. Nós vamos ter algumas terminologias, tá bom? O alimentando ou alimentante, que nada mais é do que aquele que presta o dever de alimentos, ok? E o alimentado, aquele que vai receber, aquele que tem direito a esse sustento, a essa subsistência, ok? Vamos lá, vamos pensar nas características do direito de alimentos. Ele é personalíssimo. O que isso significa? É aquela pessoa que vai receber os alimentos, tá bom? Então, digamos, por exemplo, se eu faço jus a alimentos, esses alimentos são para mim, tá bom? Esses alimentos não são para outra pessoa. Se eu devo alimentos para os meus pais, por exemplo, esses alimentos não vão se estender depois para outra pessoa. Quando eles falecerem, por exemplo, acaba o meu direito de alimentá-los, ok? Então, ele é um ato personalíssimo, tá bom? O alimentado, ele vai receber aquele alimento, aquela subsistência enquanto ele viver. Ele vai ter aquele direito de ser alimentado. Beleza? Então, eu trouxe aqui uma informação, né? Que esse vínculo familiar,
que gera esse vínculo familiar, que vai gerar esse dever de alimentos. Então, quem faz jus a ter o direito de alimentos? Quem tem uma relação de parentesco, ok? Pessoal entrando aqui. Quem tem um vínculo de casamento ou uma união estável, então vai poder pleitear alimentos, seja aqui no Brasil, por uma ação de alimentos, seja no exterior, com uma ação de alimentos, tá bom? Então, nós vamos ter aqui no direito de família, quando nós falarmos de alimentos, um trinômio. Muitos ainda usam o binômio, mas não é, tá? Essa ideia dos alimentos como um binômio, isso já foi ultrapassada. Hoje nós vamos ter um trinômio. A possibilidade do alimentante, a necessidade do alimentado e a proporcionalidade. O que é isso? Vamos lá. É um exemplo que eu usava muito nas aulas de família. Imagina um sertanejo, tá? Um sertanejo, ele foi fazer um show no interior, numa cidadezinha do interior, tá lá depois, né, do show, ele conhece uma fã todo lá, ele todo empolgadinho, a fã também toda empolgada, não capricham lá na proteção, não é assim? A menina fica grávida, ok? Esse alimentante, ou seja, o sertanejo, ele tem condições financeiras de arcar com alimentos? Tem. Ele está fazendo muitos shows, os shows custam aí na faixa de 100 mil reais, tá bom? Agora vamos lá. E o alimentado? O alimentado, ele precisa de qual montante para sobreviver? Algo que ele vai conseguir lá a manutenção, tá bom? Então, digamos que lá no interior da cidadezinha, aquele valor suficiente para auxiliar nas demandas da criança seja de 5 mil reais, tá bom? Digamos que lá no interior, os gastos, a mãe, ela mora na casa dos pais, então vai dividir lá as contas bonitinho, 5 mil reais como alimentos para aquela criança. Tá bom? Vocês acham que está proporcional aos gastos que aquela criança vai ter? Sim. Agora imagina que esse mesmo sertanejo vai fazer um show numa capital. Ele vem aqui em Brasília, tá bom? Que é uma das cidades mais caras do Brasil. Aí depois do show, ele conhece uma fã, lá aquele rally rola, não é verdade? A fã fica grávida dele, ok? Ele não aprendeu da primeira vez, não foi? Chegou aqui, essa fã ficou grávida. Esse sertanejo, que cada show custa 100 mil reais, ele tem condições financeiras de arcar com alimentos? Tem. A necessidade dessa criança, convenhamos, né? Uma criança de 1 ano e outra criança de 1 ano acabam gastando relativamente as mesmas coisas, não é verdade? Mas vocês acham que uma criança aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, ela vai ter o mesmo gasto de uma criança que mora, por exemplo, em Rio Verde, no interior de Goiás? E aí, vocês acham que uma pensão de 5 mil reais aqui em Brasília, ela tem o mesmo poder aquisitivo de uma pensão de 5 mil reais lá no interior de Goiás? Não. Então, nós também temos de levar em consideração a proporcionalidade. Quanto aquele valor equivale onde aquela criança vive, tá bom? Então, nós temos o trinômio: possibilidade do alimentante, necessidade do alimentado e proporcionalidade, ok? Então, a pensão para o filho desse sertanejo que vai nascer aqui no Distrito Federal provavelmente vai ser maior, porque aqui o custo de vida é maior do que a criança que mora no interior de Goiás, ok? Tá bom? Reciprocidade é aquilo que eu disse, ele vale tanto
pais para filhos e filhos para pais. Ele vale de irmão com irmão, ele vale de esposo com esposa, esposa com esposa, cônjuge com cônjuge também. E, ok? E também para as nossas relações socioafetivas, beleza? Se for comprovado, por exemplo, uma filiação socioafetiva, esse filho socioafetivo, ele também vai ter direito a alimentos, tá? Outra questão que diz respeito aos alimentos, a essa manutenção, esse sustento, é a sua irrenunciabilidade. O seu direito a alimentos, ele é irrenunciável, tá bom? O que você renuncia é o poder de exercer aquele direito. Mas o seu direito a alimentos, esse vai existir enquanto aquela relação de parentesco, de afinidade, de casamento, de união estável existir, ok? Ela é uma dívida divisível ou solidária. O que é isso? O que é uma dívida divisível? Digamos, por exemplo, que o sertanejo foi lá, engravidou a moça aqui do Distrito Federal, ok? Aquela prestação de alimentos, ela vai ser dividida entre os pais da criança. Então, o sertanejo e a mãe da criança, eles vão, tá bom, dentro da sua possibilidade, arcar com os custos daquela criança. Então, dos pais para os filhos, a obrigação é divisível. Agora, quando nós nos referimos a um idoso, essa dívida vai ser solidária. O que isso significa? Que um idoso, ele pode escolher de quem que ele vai pedir alimentos. Então, digamos que o pai esteja precisando de alimentos, tadinho, olha, o plano de saúde dele é muito caro, o que ele ganha de pensão, de aposentadoria não paga o plano de saúde, ele está passando por dificuldades, ele não tem um mínimo para manter a sua subsistência e ele precisa requerer pensão alimentícia para os filhos, ok? O pai, ele precisa acionar todos os filhos em juízo? Não. Basta escolher um. Ele pode escolher o mais rico. E aí, com o mais rico, ele ajuiza uma ação de alimentos. Tá bom? Então, o idoso, ele pode escolher de quem ele vai ajuizar a ação. Tá bom? Aí depois, o filho que foi demandado, aí esse pode ajuizar ações de regresso contra os seus irmãos para cobrar os alimentos. Beleza? Eu estou falando isso rápido porque vocês já viram isso. Ok? Eu só estou lembrando, porque quem não fez a prova da OAB, não é? Pode fazer uma prova da OAB e cair uma questão dessa. Ok? Essa é uma ação, cuidado, ela é imprescritível, tá bom? Ela é imprescritível. O que prescreve é o poder de demandar judicialmente aquela ação, mas ela é imprescritível, tá? Cuidado com aquelas regras para os menores de 18 anos. Vocês lembram disso, não lembram? Aquelas regras para o menor de 18 anos, que se você não paga, o menor de 18 anos ele pode cobrar todos os anos anteriores. Não é assim? Então, o direito de cobrar alimentos, essa obrigação de alimentos, ela é imprescritível, tá bom? Por quê? Porque uma ação de alimentos, ela tem natureza declaratória, beleza? Então, isso aqui é peguinha, caiu uma vez uma prova de juiz, que a ação de alimentos, ela tinha natureza declaratória, sim, tá? Ela vai apenas declarar que você faz jus àquele direito, que o direito você já tem. Beleza? Tá? O que prescreve, então? É a sua pretensão de cobrança, tá? E essa pretensão de cobrança, ela vai existir para os maiores de 16 anos,
mas observar as regras que nós temos no Código Civil com relação às crianças entre 16 anos e 18 anos, ok? Tá bom? Vamos lá. Essa é uma obrigação incessível ou inalienável, então você não pode trocar o seu direito a alimentos por um carro, por um apartamento, por nada, tá bom? Você não pode compensar os alimentos. Então, olha, eu paguei, lembra que eu paguei aquela sua viagem para Disney? Então, agora eu vou compensar, eu não vou te pagar alimentos. Não, tá bom? Alimentos não pode ser objeto de penhora, é uma obrigação irrepetível. O que isso significa? Que uma vez que você pagou, você não pode ser demandado novamente, tá bom? Isso acontece também caso o pai pague a mais. Digamos, por exemplo, isso até aconteceu num processo que eu fui cuidar, o pai pagou a mais, ele pagou naquele mês 2 vezes a pensão, tá bom? Aí ele ajuizou uma ação contra o filho, cobrando aquilo que ele pagou de alimentos duplicado de volta. Ele queria o valor que ele tinha feito pagamento. Nananina, não. Uma vez pago, se você pagou a mais, problema seu, mês que vem você vai ter que fazer um novo pagamento do valor integral, ok? E é uma obrigação que não pode ser alvo de arbitragem, beleza? Nem de transação penal, tá? É uma obrigação transmissível. O que é isso? Digamos, por exemplo, que o alimentado seja uma pessoa portadora de necessidades especiais, grave, ok? Que demanda do pai alimentos. Se o pai falecer, convenhamos que aquela criança continua precisando de alimentos, não é verdade? A criança, ela precisa de alimentos para se manter. O pai que pagava os alimentos, ok? Ele falece. Quem vai continuar pagando os alimentos daquela criança? Os herdeiros, tá bom? Os herdeiros vão continuar prestando os alimentos para aquela criança que demandava da pessoa que faleceu. Beleza? Alguma dúvida com relação a... Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida com relação a essas características? Isso aí tudo vocês lembravam, não é? Boa noite, tudo bem? O meu microfone está chiando muito, não melhorou, não? Não melhorou, não, Regis? Na verdade, não é que está chiando muito, é que está fazendo muito calor e a janela está aberta. E eu moro na frente de uma avenida, então passa muito carro, tá? Então, vamos lá. Essas são as características que vocês devem levar em conta quando vocês forem tratar de alimentos. Agora, imagine uma situação. Quem vai ser o nosso bode expiatório do dia? Quem vai sofrer hoje fazendo um monte de filho aí pelo mundo? Quem? O Leandro, ó, a Bruna já disse que o Leandro, então, vai ser o nosso bode expiatório da aula de hoje. Tá bom? Leandro, bonitinho, tá? O Leandro, depois que ele terminou a faculdade, tá? Ele, depois que ele terminou a faculdade, Leandro, vai ser você. O Leandro, então, depois terminou de fazer a faculdade, ele passou na prova da OAB, logo em seguida ele passou num concurso, aí ele falou assim, olha, eu estudei muito, passei na OAB, passei no concurso legal, mas eu tô cansado. Essa pandemia, assim, foi muito difícil para mim, eu vou fazer uma viagem, vou fazer um mochilão, vou lá para o Chile, recebe essa... Ó, cuidado com a bênção que ele vai receber, tá, Jéssica? Ele quer fazer um mochilão, então, para desestressar, não é? Muito estudo, sim, do concurso e da OAB, não é? Isso aí recebe. Então, ele quer fazer, assim, uma viagem para desestressar, quer ir para um lugar legal, e aí ele vê lá que está todo mundo
fazendo promoção, promoção, promoção. Tem uma promoção para o deserto do Atacama. Que legal, o Leandro fala assim, é aqui mesmo que eu vou fazer um mochilão lá pelo Atacama, vou aproveitar, vou para Bolívia, vou fazer aquilo ali, depois eu vou para o Peru, e vai ser muito legal. Nessa viagem que o Leandro está fazendo, ele conhece uma gringa, tá bom? Uma gringa, fala aí, Leandro, de onde pode ser essa gringa? De onde pode ser essa gringa, Leandro? Não pode ser do Brasil. Tá, ele conhece uma gringa lá dos Estados Unidos, Suécia, francesa, olha só. Tá. O Leandro ficou caladinho, ele não falou nada, né? Vamos lá. Então, o Leandro conhece uma gringa, tá? Lá, francesa, beleza? E aí é aquele negócio, né? Amor de verão, não é, Leandro? Tem que ser bonito. Ô, Leandro, ela tem que ser legal, Leandro, isso sim, tá? Aí ele conhece essa gringa lá, francesa, e também é um amor de verão. Eles vão fazer a viagem, tá? Terminou a viagem, estavam lá no Peru, cada um pega o seu avião e volta para casa. Contato aqui só no Instagram, não é, Leandro? Facebook, nunca mais viu, porque é amor de verão. Um belo dia, você está na sua casa, tá? Se preparando, colocando aqui seu terno, colocando aqui sua gravata, quando você recebe uma ligação. Você fala, nossa, que estranho, uma ligação, um número internacional. Quem será que isso aqui? Os telemarketers agora, eles estão chique, né? Ligando de número internacional e você atende. E aí a sua amiga francesa que fala, bonjour, Leandro, ça va? Aí você já não está entendendo mais nada porque que ela está te ligando. E aí ela fala, lembra da nossa viagem? Nós nos divertimos, estávamos lá mascando muita folha de coca, não é? Pois é, só no pisco e na folha de coca. Então, deixa eu te contar. Daquela diversão, nasceu aqui uma criança. E agora, eu preciso da sua ajuda para criar essa... Ajuda não, né? Agora, eu preciso que você assuma a sua responsabilidade e arque com metade dos gastos dessa criança. O que o Leandro vai fazer? O quê? Eu não. Se você quiser que eu pague alguma coisa, me processe. Ok? E aí o Leandro vai, desliga o telefone, termina de vestir o terno dele, vai lá para o serviço dele, bonitinho. E aí? Vocês acham que essa criança que está lá no exterior, ela vai deixar de ser assistida? E aí, imagina quantos casos nós temos parecidos com esse do Leandro. A criança vai ficar desassistida? A criança vai ficar sem o direito de receber alimentos de quem tem a obrigação de sustentá-la? Não. Então, com base nisso, os estados se uniram na década de 1950, para discutir sobre uma facilitação, uma cooperação internacional em termos de alimentos, tá bom? Você tem algumas opções para ajuizar a ação de alimentos. A namoradinha, então, do Leandro, exatamente, responsabilidade social, exatamente. A namoradinha do Leandro, ela pode ajuizar lá na França uma ação de alimentos, tá bom? Ela pode, inclusive, ajuizar uma ação de reconhecimento de paternidade, ok, cumulada com alimentos. Ajuiza uma ação tradicional, tá bom? Que vai citar o Leandro por meio de carta rogatória, tá? Aí ela vai descobrir o endereço do Leandro, bonitinho, vai contratar um advogado, vai lá no Poder Judiciário francês e vai ajuizar uma ação de alimentos pelo trâmite tradicional, tá? Mas vai contratar o doutor Másio, isso mesmo.
Mas, como eu disse para vocês, na década de 50, os estados perceberam que essa ação de alimentos pelo trâmite tradicional demorava demais. Imagina, você tem que ajuizar a ação. Aí você manda carta rogatória. Aí a carta rogatória volta porque ela não foi cumprida, o endereço não está certo. Me contrata, tá, Leandro? Mas você vai ter que pagar alimento, sim. Tá? E eu ainda vou te fazer pagar mais alimentos do que você imagina. Tá achando que só 30%? Isso aí é só convenção. Isso não está em lei nenhuma, não, viu? E os honorários em dobro. Tá? Agora você passou num concurso, tá ganhando aí na casa dos 20 mil, você pode pagar. Calma, varoa. Tá bom? Então, os estados perceberam que demorava demais. Demorava anos e anos e anos para você conseguir ajuizar uma ação e ter uma sentença favorável. Depois de ter uma sentença favorável, você ainda tinha que ajuizar uma ação de execução, gente. Uma ação de homologação de sentença estrangeira. Então, imagina a demora para se conseguir alimentos internacionais. Então, o que os estados fizeram lá em 1956? Eles assinaram a Convenção de Nova York sobre alimentos internacionais, tá bom? Essa convenção, ela foi ratificada aqui no Brasil em 1965, tá? Ok? E esse pelo decreto 56.826. Esse outro decreto aqui eu vou falar daqui a pouco, que é a nova convenção, tá bom? Essa convenção de Nova York, então, agilizou o trâmite de prestação de alimentos internacionais. Tá, Leandro, você tá, lascado. Sabe por quê? Sabe quem vai atrás de você? A Procuradoria-Geral da República, tá bom? Então, a Procuradoria-Geral da República vai ser a responsável, tá bom? Por todos os trâmites que nós tivermos dentro do território brasileiro com relação a alimentos internacionais. Acho é pouco para largar de ser safado. Tá bom? E se for preciso ajuizar uma ação aqui no Brasil para você pagar os alimentos, essa ação vai ser feita no juízo federal mais próximo da sua residência. Tá bom? Então, para agilizar ações de alimentos, nós tivemos como regra a Convenção de Nova York. Professora, por isso que o Mick Jagger assumiu o filho dele brasileiro? No caso do Mick Jagger, eles fizeram DNA, não é? Tudo direitinho. Agora, eu não sei se eles fizeram isso com base na Convenção de Nova York, tá? Ou eu não sei se ela, a Jimenez lá, já ajuizou uma ação direto na Inglaterra, que acho que ela morava lá, tá? Tá bom? Eu não sei como ela fez, mas qualquer um que precisar, tá bom? De alimentos internacionais, crianças, eu vou falar daqui a pouco, pode se valer da Convenção de Nova York, tá? Então, a namoradinha do Leandro pode se valer da Convenção de Nova York sobre alimentos internacionais para requerer esses alimentos, ok? Para quem que se destina a Convenção de Nova York? Para crianças menores de 18 anos, tá bom? Então, a Convenção de Nova York, ela vai valer para crianças menores de 18 anos. Ou crianças que, antes de atingir 18 anos, já tinham um acordo de alimentos homologados. Então, vamos lá. A namoradinha do Leandro, tá lá com o bebê recém-nascido, tem algum acordo de alimentos com o Leandro? Não.
tá bom? Então, ela pode usar a Convenção de Nova York até aquela criança fazer 18 anos. Agora, não, digamos que o Leandro é um cara bacana, tá? Ele falou, poxa, eu não sabia, você tinha que ter me avisado que você estava grávida, eu teria te ajudado, eu teria passado um tempo aí com você. E agora, olha, eu vou pegar um avião agora e vou para aí, porque eu quero ver o meu filho, eu quero conhecer o meu filho, tá bom? Aí o Leandro vai lá, pega um avião, pá, chega lá, a criança é a cara dele, não precisa nem de DNA. Tá bom? Até a manchinha que o Leandro deve ter aqui assim, ó, no pescoço, a criança tem. Tá bom? Aí o Leandro vai lá, registra a criança no nome dele, faz um acordo judicial, né? Homologa um acordo de alimentos, dizendo que ele vai pagar mensalmente, tá bom? 500 euros de pensão alimentícia, tá? O Leandro tá rico, gente, ele tá ganhando bem, então ele pode pagar 500 euros de pensão alimentícia para o filho dele todo mês. Aí o Leandro volta para o Brasil e fala assim, quer saber, 500 euros é muita coisa, tá? Esse câmbio nosso está tão desvalorizado, né? Eu vou pagar só 200. E aí? Tá bom? Essa criança, tá bom? Pode se valer da Convenção de Nova York para cobrar a diferença dos alimentos, mesmo depois de fazer 18 anos. Ok? Então, nós vamos usar a Convenção de Nova York para menores de 18 anos que não possuem acordo judicial de alimentos, tá bom? E aquelas crianças que, mesmo atingindo a maioridade, elas continuam credores de alimentos, porque elas já tinham ou uma sentença ou um acordo homologado de alimentos anterior, tá bom? Então, nós vamos ter essas 3 hipóteses com base na Convenção de Nova York, tá bom? Então, quando não existe ação de alimentos ou acordo de alimentos homologados, então essa vai valer para crianças de até 18 anos, nós vamos ter a execução de sentença ou de acordo homologado de alimentos brasileiros, tá bom? Então, uma sentença que foi proferida por um juiz brasileiro, e vamos ter também a hipótese de execução de sentença ou acordo homologado de alimentos no estrangeiro. Beleza? Que é esse que o Leandro não cumpriu, tá? Então, nós vamos ter essas 3 hipóteses. Como funciona, então, quando nós não temos acordo? Tá? Quando nós não temos acordo, quando nós não temos ação de alimentos, é a primeira vez que a mãe, não tem problema, professora, falou que eu sou rico, vou enrolar no que puder. Gente, tá? Então vamos falar, a mãe agora é a primeira vez que ela vai requerer alimentos. O que ela vai fazer? Se esse pedido de alimentos, ele começar aqui no Brasil, a parte, então, a mãe da criança, ela deve procurar a Procuradoria da República mais próxima da casa dela, tá bom? Se na cidade que ela mora não tem procuradoria, quem que ela vai procurar? A Defensoria Pública, tá? Mas se ela tem, condições financeiras, ela pode ajuizar uma ação no nosso Poder Judiciário e requerer a tramitação nos termos da Convenção de Nova York. Tá bom? Esse é mala mesmo, Jéssica. Esse é mala. Tá? Então, aqui vai começar os alimentos aqui no Brasil. Beleza? O que a mãe vai fazer? O pai mora lá no exterior. O que a mãe vai fazer? Tá? Vai procurar a Procuradoria da República, tá? Olha, na minha cidade não tem Procuradoria da República, a Defensoria Pública, ou se ela tiver condições financeiras, vai ajuizar uma ação no Poder Judiciário, uma ação normal, e vai requerer a tramitação nos termos da Convenção de Nova York, tá bom? A Procuradoria da República vai juntar documentação, tá bom? Vai juntar toda a documentação, às vezes certidão de nascimento, que já tem o nome da criança,
ou fotos que comprovem que aquela criança pode ser filha do pai, ok? Vai juntar toda essa documentação e vai mandar para a nossa autoridade central, ok? A autoridade central da Convenção de Nova York é a PGR. Então, a Procuradoria da República manda tudo lá para a PGR, tá? A PGR, o que vai fazer? Vai encaminhar esse pedido de alimentos lá para a instituição intermediária, lá para o país que o pai reside, tá bom? Essa instituição intermediária, lá no país, digamos que seja nos Estados Unidos, tá bom? Não, Estados Unidos não, África do Sul, depois eu vou falar por quê. Lá na África do Sul, tá bom? Aí pega essa instituição intermediária lá na África do Sul, vai ajuizar uma ação de alimentos contra o alimentante, tá bom? Lá na África do Sul. Qual é a lei que nós vamos aplicar para os alimentos? E aí? Qual é a lei que nós aplicamos para alimentos? A lei que for mais benéfica para o alimentado, tá bom? Então, a lei que é mais benéfica para o alimentado, nós vamos aplicar. Combinado? Tá? Então, a lei mais benéfica, nós vamos aplicar. Aí, aqui eu tenho um esqueminha, né, dessa cooperação ativa, que é quando essa demanda de alimentos, ela sai do Brasil, tá? Ok? Agora, imagina que não. O que aconteceu? A namorada do Leandro, beleza? Procurou a instituição intermediária lá do país dela e falou, olha aqui, ó, tá vendo esse cabra aqui? Esse cabra aqui me engravidou, tá? E sabe o que ele fez? Quando eu liguei para ele e contei que eu tinha um neném, ele riu da minha cara e disse que era para eu ir atrás dele, tá? Então, eu vim aqui para ir atrás dele. Então, a instituição intermediária vai pegar toda a documentação, vai encaminhar para a PGR, tá bom? Vai encaminhar aqui para a PGR e a PGR vai encaminhar para a Procuradoria da República mais próxima da residência do Leandro, tá bom? Qual é a mais próxima aí da sua casa, Leandro? Vai mandar lá para a PGR, tá bom? E vai para a Procuradoria da República. E aí a Procuradoria da República vai ajuizar uma ação de alimentos na vara federal mais próxima da sua casa. E quem é o juiz da vara federal mais próxima da sua casa? Quem é o juiz? Wesley, exatamente. E o Wesley, tadinho, que estava crente que ia julgar vários crimes, né, contra a ordem financeira, contra não sei o quê, está cuidando de ação de alimentos. Aí o Wesley vai ter que mandar citar, tá bom, o Leandro, para o Leandro responder aquela ação de alimentos. Beleza? O Ministério Público Federal, então, ele vai ser um substituto processual em favor do alimentado, tá? Aí o Wesley, tá, vai falar, vai ligar, beleza? Vai ligar pro Leandro, vai falar, pô, Leandro, cara, como é que você faz um negócio desse? Não pagou, vamos fazer um acordo aqui, beleza? Vamos fazer um acordo, tá? Para você pagar os alimentos. Se o Wesley conseguir convencer o Leandro, faz o acordo de alimentos. Se não conseguir, o Wesley vai dar uma sentença e aqui no Brasil vai começar a execução desses alimentos. Agora, abre um parêntese aqui que eu vou contar uma coisinha que aconteceu comigo essa semana. Eu tenho um amigo que é juiz, né? Fez faculdade comigo, né? E aí eu peticionei um processo. O processo caiu na mão de quem? Do meu amigo juiz. Acredita que ele mandou eu emendar minha inicial? Vocês acham que amigo juiz
Vai passar a mão na sua cabeça? Não, não vai não, não vai não. Ó. Aí eu mandei lá no nosso grupo da faculdade, né? Pô, fulano de tal, você mandou emendar minha inicial linda. Eu crente que você ia fazer logo ganhar de cara. Aí ele ficou só rindo, tá? Então, se vocês acham que o Wesley, só porque é coleguinha de vocês, ele vai passar a mão na cabeça de vocês, ó, não vai nada, tá? E ele vai te lascar, Leandro, tá? Vai começar a execução. Ai de você se não pagar, vai penhorar lá, ó, geladeira, tá? Tudo, beleza? Tudo, tá? Sem broderagem, não tem nada disso, viu? Tem nada disso. Se é para lascar, ele é o primeiro que vai te lascar, tá bom? Você acha? Não vai de jeito nenhum. Então, esse é o nosso esquema de uma cooperação passiva quando não existe ainda uma ação de alimentos, beleza? Então, o demandante ele vai procurar a instituição intermediária no exterior, que vai entrar em contato com a PGR. A PGR vai atrás lá na Procuradoria da República mais próxima da casa do demandado. O Ministério Público Federal, então, ajuiza uma ação de alimentos na Justiça Federal mais próxima do domicílio do demandado, e aí nós vamos ter uma ação normal. Beleza? Beleza? E agora, deixa eu passar aqui, eu quero ver aqui, ó, esse aqui. Então, vamos imaginar a outra hipótese do Leandro. Ele ficou feliz com a gravidez, tá? Ele ficou muito feliz. Ele foi lá para a França, reconheceu a criança, se comprometeu a pagar 500 euros por mês, mas ele só está pagando 200, porque o câmbio, né, Leandro? Eu te entendo, né, Leandro? O câmbio, pelo amor de Deus, está indo quase seu salário inteiro, não é? E aí, como funciona quando nós vamos executar uma sentença ou um acordo que foi homologado no exterior, aqui no Brasil? Nós vamos ter duas fases. Uma fase administrativa, e se essa fase administrativa não tiver efeito, aí sim, uma fase judicial, tá bom? Então, a parte interessada, então, a mãe do filho do Leandro vai procurar a instituição intermediária lá da França, vai juntar toda a documentação, o acordo, todo mundo, né? Meu sonho era ter um filho internacional, vai, né, Leandro? E aí, pega toda aquela documentação que comprova, inclusive que o Leandro não está pagando a totalidade do acordo, ok? E encaminha tudo aqui para a PGR, tá bom? A PGR, então, vai encaminhar isso para a Procuradoria da República mais próxima da casa do Leandro. E aí eles vão ligar para o Leandro. Olha, Leandro, um belo dia você recebe um telefonema, não é? Aí, quem que é do Ministério Público Federal aqui da sala? A Jéssica. A Jéssica. E aí, Leandro? Calma, né, Varô? A Varô, a Jéssica vai te ligar. E aí, Leandro, eu tô aqui hoje para te lascar, tá? Te falar, chegou aqui, ó, na minha mesa, um pedido, tá? De alimentos aqui, que você não tá cumprindo os alimentos, cara. Como assim? É seu filho, puta, tu ganha 20 mil todo mês, mais essas outras tretas que eu sei que você faz, tá bom? E aí, Leandro? Poxa, sacanagem, não é? Tá aqui a dívida que você tem de pagar, 20 mil euros. Você vai pagar ou não vai? Tá? Você vai pagar ou não vai? Aí o Leandro, pô, 20 mil euros? 20 mil euros hoje tá quase 200 mil reais. Você sabe que eu não tenho esse dinheiro. Mas faz o seguinte, eu me comprometo a pagar esses 200 mil de 4 vezes. Aí a Jéssica, tá bom, vai lá, vai escrever o acordo, né? Que ele se compromete a pagar o valor de 4 vezes. Beleza?
A Jéssica devolve para a PGR, e a PGR devolve para a instituição intermediária que fala com a mãe da criança. Olha, ele se compromete a pagar de 4 vezes. Tá ok para você? Aí ela, tá bom, tá ok, aceito. Tá bom? Aí o Leandro vai ficar com aquele acordo, ele vai ter de cumprir aquele acordo. Mas digamos que o Leandro fala assim, olha, 200 mil eu não tenho condições de pagar, tá bom? Eu não tenho, vai ter que vender um filho para pagar. Eu vou ter que vender meu outro filho, que eu tô com outro filho aqui. Como que eu vou fazer isso? Nem o rim dá, porque o rim não vale isso. Se eu vender os 2 rins, eu não consigo juntar 200 mil, tá? Aí, o que a Jéssica vai falar para ele? Leandro, então eu não tenho outra escolha senão devolver, tá bom, a sua negativa de pagamento extrajudicial para a PGR. Por quê? Porque eles vão ajuizar uma ação de homologação de sentença estrangeira para executar aquela sentença aqui no Brasil. Tá bom? O STJ entendeu, realmente aqui todos os requisitos da sentença estrangeira estão presentes. É isso mesmo, Leandro. Quer ter filho estrangeiro agora? Todos os elementos estão aqui. O Leandro está condenado, inclusive, a pagar as custas processuais dessa ação de homologação de sentença estrangeira. Você só tá, ó, Leandro, tá bom? Essa ação de homologação de sentença estrangeira. Então, o Leandro ainda vai ter esse custo e vai mandar o execute-se, o exequatur, para quem? Para quem? Para o Wesley. Que aí o Wesley vai lá executar a sentença estrangeira. Leandro, você não precisou fazer o exame de DNA, Leandro. A criança é a sua cara, tá? Ela tem até essa barbichinha assim que você tem, Leandro. Ela é igualzinha a você, tá? Seus parentes olharam a foto e falaram assim, caraca, esse é o clone, tá? Isso aqui, ó, não precisa de nada, esse é o clone, tá bom? É o seu clone. Não, nasceu, é sua cara, beleza? Então, quando nós tivermos essa cooperação passiva, ou seja, executar sentenças ou acordos homologados no exterior, nós vamos observar todo esse trâmite que nós temos aqui. Tá bom? Alguma dúvida com relação a essa execução, quando a sentença ela é proferida lá no exterior? Vocês vão lembrar, não é? Do caso do Leandro, tá? Que o Leandro não teve o filho, reconheceu o filho, não pagou, não é? Quem que ligou para ele foi a Jéssica, que é da PGR, tá? E quem que executou depois da homologação de sentença estrangeira? O Wesley. Beleza? Então, esse aqui é o trâmite quando nós tivermos, então, essa cooperação passiva, tá? E o que acontece quando nós temos uma situação inversa? A criança vive no Brasil, o pai vive no exterior, o Marcos vive no exterior, tá? O Marcos só faltou ser preso pela Bruna. Se ele não pagar, tá bom? Se ele não pagar, ele vai preso pela Bruna, tá bom? Não vai ser... Não vai ser preso pela Bruna, não, porque a Bruna não quer ser delegada federal, ela quer ser delegada da Polícia Civil, não é, Bruna? Tá? Mas se brincar, alguém conhecido da Bruna ainda vai prender o Leandro. Então, vamos imaginar uma situação inversa, tá? O filho agora é do... Deixa eu ver aqui de quem vai ser. De quem que eu tinha falado que era o filho? Do Marcos, não é? Do Márcio. O filho é o do Márcio. Pode ser do Marcos? Vamos lá, o filho é do Marcos. O Marcos, ele estava aqui no Brasil, surgiu uma oportunidade, não é? Ele foi para o exterior, tá bom?
Ele foi para, deixa eu pensar aqui, um lugar, para Nova Zelândia, tá, Marcos? Só que ele deixou os filhos dele aqui tudo no Brasil quando ele foi para Nova Zelândia, ué, engraçadinho, não é? Ele tinha aqui, ele já tinha feito esse acordo de alimentos há bastante tempo. Até então ele estava pagando bonitinho, mas aí ele foi para Nova Zelândia, ele pensou assim, pô, eu tô aqui do outro lado do mundo, não é? Longe. Aqui, correspondência do Brasil demora quase um ano para chegar. Tá indo a nado, né? A correspondência, não é? Como se as coisas fossem assim, né? Aqui não chega nada, e eu estou bem numa cidadezinha, nossa, que só eu e as ovelhas, não tem mais nada aqui, só eu e as ovelhas. Então, sabe uma coisa? Pagar esse negócio de pensão alimentícia, mas não, sabe? Vou juntar um dinheiro para mim, eu quero ficar rico. Esse negócio de ficar pagando pensão alimentícia só me deixa cada vez mais pobre. Então, agora eu não vou pagar mais. Vocês acham que a mulher do Marcos é besta? De jeito nenhum. O que ela vai fazer? Ela vai procurar, então, a Procuradoria da República, a Jéssica, ela vai procurar a Jéssica, tá? Que é a que está mais próxima lá da casa dela, e vai falar para a Jéssica, ô Jéssica, Marcos, sabe? O Marcos é um cabra, assim, que está merecendo levar umas palmadas, viu? Você acredita que ele não está pagando a pensão dos nossos 5 filhos? 5, Marcos. 5 filhos. O que a Jéssica vai fazer, então? Já que ela é lá do Ministério Público Federal. Ela vai juntar toda a documentação, tá? Dos 5 filhos do Marcos, tudo bonitinho, ok? O acordo, o valor do acordo, que o Marcos não está pagando, tudo atualizado, e vai mandar lá para a Procuradoria-Geral da República, aquele prédio redondo. A Procuradoria-Geral da República, que é a nossa autoridade central, tá bom? Aqui na Convenção de Nova York, ela vai mandar toda aquela documentação escaneada, tá? Por e-mail lá para a instituição intermediária da Nova Zelândia. E lá na instituição intermediária da Nova Zelândia, sabe o que eles vão fazer? Ajuizar uma ação de homologação de sentença estrangeira contra o Marcos. Quando lá o Poder Judiciário falar, olha, tá ok essa sentença, execute-se. O Poder Judiciário lá da Nova Zelândia vai atrás do Marcos, para o Marcos pagar o débito, tá bom? Você não tem dinheiro, Marcos? Tá, eu tô vendo, tá? Aquela sua fazenda bonita, cheia de ovelha, tá bom? Você tá fazendo até um turismo ecológico lá, tu tá ganhando muito dinheiro, sim. Não tem dinheiro? Se for permitido na Nova Zelândia, você pode até ser preso, tá bom? Prisão do devedor de alimentos. Pode? Pode. Pode ser uma das medidas, se na legislação lá da Nova Zelândia, se tiver essa possibilidade, você vai preso. Você quer dinheiro aparecer rapidinho? É só prender, tá? É só prender. Ó, tá? O dinheiro aparece que é uma beleza. Você vai tirar aquele dinheiro que você escondeu embaixo do assoalho, tá? Dentro lá do negócio da bacia do vaso sanitário, não é? Vai aparecer dinheiro, sim, ok? Então, quando nós temos a cooperação ativa, o demandante vai procurar a Procuradoria da República ou a Defensoria Pública, ou, se tiver condições, o Poder Judiciário, que vai acionar a Procuradoria-Geral da República, vai mandar para a instituição intermediária no exterior, o Poder Judiciário no exterior vai homologar uma sentença, a sentença estrangeira brasileira, e vai acionar o Marcos para ele pagar. Não, Leandro, não tem como ele vender um dos meninos, porque os meninos estão aqui no Brasil. E ele que está lá na Nova Zelândia. Tá bom? Então, essas são as hipóteses
quando nós temos, ok, a Convenção de Nova York de Alimentos Internacionais. Mas, galera, a Convenção de Nova York, eu falei para vocês, não é? Ela é de quando? Da década de 50, não é verdade? Ela já não está um pouquinho velha? Falei isso, minha mãe me dá um tapa aqui, não é? Ela já não está assim, setentona? Então, em 2007, os estados se uniram para simplificar a Convenção de Nova York. E eles assinaram em Haia, em 2007, a Convenção da Haia de Alimentos Internacionais, que foi promulgada aqui no Brasil, que foi ratificada aqui no Brasil em 2017. Tá bom? Então, a partir de 2017, nós vamos ter duas convenções tratando de alimentos internacionais. A Convenção da Haia de Alimentos, ela é mais simplificada, ok? E ela vale para esses países aqui, 35 países. Então, se você precisar demandar alimentos, galera, para algum desses países, você não vai aplicar mais a Convenção de Nova York. Você vai aplicar a Convenção da Haia. Brasil, Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Cazaquistão, Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda não, falando em Holanda, a Holanda pediu para não ser chamada de Holanda, que o nome certo é Países Baixos, tá? Países Baixos, Honduras, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, Reino Tcheca, República Tcheca, Romênia, Suécia, Turquia e Ucrânia, ok? Então, para esses países, nós vamos usar a Convenção da Haia de Alimentos Internacionais, beleza? Como funciona, então, essa convenção? Aqui, a nossa autoridade central é o Ministério da Justiça, não é mais a PGR, tá? E o que ele faz? Simplifica, tá? Ele estende a cooperação para outros membros da família. Então, além de crianças, agora, por exemplo, o pai pode pedir, com base na Convenção da Haia, alimentos para um dos filhos. O irmão pode pedir para outro irmão. A esposa pode pedir para o marido. Tá bom? Foi muito engraçado que... Foi essa semana ou foi no final da semana? Foi essa semana mesmo. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Oi, né? Eu vi o seu vídeo lá no YouTube sobre pensão alimentícia. Olha só que legal. A mulher viu a minha aula do semestre passado sobre alimentos internacionais e ela me achou lá na internet, né, no site do escritório, tem meu telefone, ela me mandou mensagem para saber se eu podia ajudá-la, porque ela quer ajuizar uma ação de alimentos contra o marido, porque ela precisa de alimentos, ok? Se nós fôssemos nos basear só na Convenção de Nova York, ela não ia conseguir, tá bom? Por quê? Porque a Convenção de Nova York é para crianças e quem já tem alimentos definidos, e ela não tinha. Então, teria de se usar a Convenção da Haia de Alimentos Internacionais. Tá bom? Então, essa convenção, ela estendeu a possibilidade de nós ajuizarmos ações internacionais. Tá bom? Quais são as medidas que nós temos com a Convenção da Haia de Alimentos Internacionais? Medidas patrimoniais. Tá bom? Então, nós só vamos ter medidas patrimoniais. Nós não vamos ter medidas físicas, como prisão, nada disso.
E a parte interessante dessa convenção de Haia, a modernidade dessa convenção, é que ela faz tudo por um sistema. Tem um sistema integrado que vai facilitar a comunicação entre as autoridades centrais, tá bom? Para tornar ainda mais ágil essa prestação de alimentos. E aqui nós podemos nos valer da Convenção da Haia de Alimentos Internacionais, quando nós não temos acordo de alimentos, ou quando nós temos acordo de alimentos, tá bom? Então, vai valer para essas duas hipóteses. E a vantagem, então, é a extensão desse direito para outros membros da família. Porque antes da convenção da Haia, eles tinham de ajuizar ações tradicionais, aquela que você vai lá no fórum, peticiona a ação, aí você manda citar por carta rogatória, aí volta, a pessoa tem de responder, e por aí vai. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à prestação de alimentos internacional? E aí? Fácil, não é? Fácil, fácil, mas o que você tem de levar em consideração? Tá? O que você tem de levar em consideração aqui quando nós formos falar de alimentos internacionais? As nossas autoridades centrais, tá bom? Lembrando, então, que a autoridade central para a Convenção de Nova York é a Procuradoria-Geral da República, tá? E a autoridade central para a Convenção da Haia de Alimentos Internacionais vai ser o Ministério da Justiça. Beleza, pessoal? Hoje eu falei rápido, hein? Falei rápido e rasteiro. Alguma dúvida? Não? Não? Então, pessoal, essa matéria não cai na prova da semana que vem, tá? Nossa matéria da prova é até casamento. E, ó, boa sorte para vocês na prova, tá bom? Façam com calma, a prova não tá difícil, mas ela merece uma leiturazinha boa, tá? Leiam, leiam e leiam. Combinado? Beijo para todos. E até na outra semana. Ô Marcos, cuidado, hein, para não fugir. Beleza? E Leandro, encapa, tá? Importante. Beleza, pessoal?